Hoje eu vou falar sobre a polêmica série documental da cantora e ex-BBB Carol Conká, né? A mulher mais odiada do Brasil aí dos últimos tempos. Você pode não assistir Big Brother, você pode não, enfim, estar por dentro lá do que está acontecendo na casa, mas sem dúvida você ficou sabendo aí da trajetória conturbada da cantora lá na casa mais vigiada do Brasil. Mas antes de falar dela, antes de falar desse documentário, claro, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Eu falo muito sobre cinema, sobre séries, sobre conteúdo dos streamings. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga lá no Instagram, que é uma extensão aqui do canal. Eu falo muito sobre cinema lá também. Antes de falar sobre essa série, né, documental, eu quero falar um pouquinho sobre a minha relação, né, relação com a Carol. Ela foi uma cantora que eu sempre gostei muito, assim, do trabalho dela, sempre ouvi as músicas, já cheguei aí a um show dela, enfim. E as expectativas foram realmente muito altas quando eu soube que ela estava na lista, né, dos participantes que iam entrar. E, enfim, eu fiquei super animado, torcendo para ela, achando que ela iria muito longe por se tratar de uma mulher, né, que tem um trabalho tão legal, que tem suas músicas tão incríveis. Eu achei que realmente ela iria muito longe no programa. E não foi o que aconteceu, foi realmente um banho de água fria. Acredito que muita gente que gostava dela ficou extremamente decepcionado com a postura dela lá dentro do programa. E as coisas só iam piorando na medida que ela ia ficando dentro da casa, né? O ódio do país ia crescendo ainda mais, vendo coisas absurdas que ela fazia lá dentro. Eu lembro que um dos momentos mais frustrantes do programa foi quando ela conseguiu se livrar do paredão e ainda assim foi líder. Realmente foi um negócio assim, uma indignação coletiva, todo mundo ficou muito frustrado. E aí, após um tempo, finalmente ela saiu com o maior recorde, né, de rejeição de todos os reality shows do mundo, né, de todos os Big Brothers do mundo. Ela saiu com 99,17% de votos, né, de rejeição. Então, realmente foi um número extremamente alto. E aí logo veio a notícia de que a Globo estava preparando um documentário sobre, né, esse momento conturbado da saída dela do programa. E aí lá naquela época o ranço ainda era muito grande e todo mundo ficava achando que era para limpar a imagem dela, sabe? Para, enfim, ela ficar de boa com todo mundo depois e tudo mais. Só que aí o documentário ele demorou um pouco para sair. Isso foi até bom pro próprio documentário, porque os ânimos deram uma acalmada e algumas pessoas puderam ver, né, com outros olhos, de uma outra perspectiva, toda essa história. Mas então vamos lá, o documentário tem 4 episódios, né, uma série documental de no máximo meia hora, então ele é super rapidinho. E ele mostra poucos dias depois da saída da Carol do programa. Se eu não me engano, são 3 dias depois da saída dela. Ela ainda tá com muito medo de sair na rua, a gente vê isso no documentário, com medo de ser apedrejada, enfim, ser hostilizada mesmo. Tanto que a ida dela do Rio para São Paulo, ela não foi de avião, ela decidiu ir de carro porque ela ficou com medo de ir no aeroporto e ser xingada, ser hostilizada lá. E a série se divide em 3 caminhos, né? A gente vê todas as consequências do programa para ela, para a vida dela. A gente vê também um lado família da Carol e, claro, o seu passado. A série mostra como foi difícil para Carol, uma garota negra, vivendo no sul do país. A gente vê nos relatos da Carol que desde a escola ela sofria muito com o racismo e foi lá que ela aprendeu, né, a rebater todas essas ofensas e tudo mais e a criar realmente uma personalidade muito forte. Ela precisou criar muitas barreiras para se defender de todos esses ataques. Ao mesmo tempo que mostra a determinação dela de se tornar uma rapper, né? Em um universo super masculino. Então foi difícil 2 vezes para ela, tanto uma mulher como uma mulher negra. Foi difícil ela, enfim, se encontrar e ela passou por muitos perrengues. E aí a série também fala sobre a relação que ela tinha com o pai dela, que o pai dela era alcoólatra e tal. E aí isso sempre afetou muito a Carol, tanto que a gente percebe que é um ponto fraco dela, porque se você notar, ela não é uma pessoa que chora muito, ela chora em alguns determinados momentos, e no documentário isso fica muito claro que esse tema do pai dela é um tema ainda muito sensível. Ele acabou falecendo quando ela tinha 14 anos. E isso acabou afetando muito ela. A gente vê como ela fica desestabilizada quando fala do pai. E ainda no passado fala também sobre as brigas que ela teve com vários músicos e várias produtoras e tal, gente da música. Tanto que algumas músicas dela foram proibidas de passar no documentário, como por exemplo a música Tombei, que é a música até que dá o título do documentário. Ela não pôde ser reproduzida no documentário por causa de
direitos autorais, que ela tem briga ali com o pessoal que compôs e, enfim, ajudou ela na música e tal. Não compôs, acho que é ela que compôs. Mas, enfim, que produziu a música junto com ela. E aí a gente vai vendo toda essa treta aí que ela tem com algumas pessoas da indústria. E aí a gente tem o presente no documentário, que é a Carol vendo tudo, todas essas coisas que ela fez. E aí em vários momentos do documentário, ela senta em uma cadeira e fica vendo, né, tudo que ela fez dentro do programa, como se fosse ali uma espécie de juízo final, sabe? Como se fosse realmente um tribunal e ela estivesse vendo todas as coisas ruins que ela fez. E aí teve momentos com alguns participantes, como por exemplo o Bill, a Carla e o Lucas, né? E aí eles tiveram a oportunidade de sentar de frente a ela para conversar, só que nenhum deles toparam, né, fazer isso, e é super natural. Quem acabou topando foi a Lumena, né, a sua parceira lá dentro da casa, e as duas juntas tiveram vários momentos polêmicos, e lá elas relembram, né, tudo que elas falaram, tudo que elas fizeram. E aí também a gente vê outro ponto da Carol, que é a Carol família, né, ela encontrando a mãe, o filho, e ver como isso afetou, né, a sua família, que receberam vários ataques aí da internet e tal, ameaças e tudo mais, principalmente o filho dela, né, que é super jovem, se eu não me engano tem 14 anos. E eu senti que o documentário tentou ser bastante neutro, sem apedrejar a Carol, que é o que o Brasil inteiro está fazendo, mas também sem passar a mão na cabeça dela, simplesmente mostrar os fatos e as consequências de tudo aquilo. E uma dessas consequências, claro, foi o racismo que estava ali disfarçado de todo o ranço que o país estava tendo com ela. Por exemplo, tem vários vídeos que aparecem, né, no documentário das pessoas comemorando a saída dela e algumas gritando coisas extremamente racistas para ela. E isso eu vi com os meus próprios olhos também na internet, enfim, toda a polêmica da saída dela, eu vi vários comentários super racistas na internet, não era difícil de encontrar. A série também mostra como alguns famosos foram muito oportunistas em aproveitar, né, todo esse ranço da Carol para, enfim, se promoverem e gerar engajamento. E também mostra muitas fake news que foram inventadas contra ela, como, por exemplo, de que ela perderia a casa, de que o contrato dela com uma produtora foi rompido, e nada disso aconteceu de fato. Enfim, claro que a carreira dela foi um pouco prejudicada, sim, mas eu acredito que ainda tem chances de ela se levantar e tudo mais. Mas realmente a mídia, o jornal, inventavam coisas absurdas antes de ela sair, né, falando sobre, enfim, todas essas coisas que aconteceram com ela quando não foram verdades. E aí, em 4 episódios, eu senti que o documentário foi muito bem dividido, mostrando toda essa situação conturbada da cantora e, claro, mostrando o seu passado, as suas raízes, pra gente tentar entender um pouquinho sobre essa trajetória dela. E aí eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que a Carol, ela errou muito lá dentro do programa, ela fez coisas injustificáveis, mas também eu acredito que todos merecem uma segunda chance. E eu posso estar sendo muito ingênuo, mas eu acredito sim no arrependimento dela. Eu acho que sim, ela se arrepende de tudo isso que ela fez. A gente vê claramente no documentário em como isso afeta ela, em como ela se sente envergonhada das coisas que ela fez. Eu acho que em alguns momentos o país se excedeu, foi além do programa, né? Além do reality show. Eu acho que, por exemplo, atacar a família dela, isso não foi nada legal. Também, claro, as ofensas racistas, isso também foi péssimo. Mas já era de se esperar, né? Esse país extremamente racista usaria, né, todo esse ódio ali coletivo como disfarce, né, para o racismo, porque, por exemplo, tiveram outros participantes dessa edição e de outras edições que fizeram coisas ruins também, e nenhum deles recebeu toda essa proporção, né, do ódio do país. Então, realmente, a gente tem que analisar que muita coisa, muito daquele ódio ali vai além do programa. Eu acho que todos nós erramos e todos estão sujeitos, né, a cometer erros, isso é do ser humano. Eu acho que a internet se põe muito num pedestal de julgar as pessoas sem olhar para si mesmo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo antes de fazer esses julgamentos. Então acho que a internet é muito disso. A internet pode ser sim um ambiente super bom para você, que te faz crescer, te faz ter trabalho e tudo mais, mas também ela pode ser muito ruim, né, com essa cultura aí do cancelamento. Pode realmente destruir vidas, o que é extremamente negativo, né? Eu acho que o que incomodou muitas pessoas foi o fato de ela não ter chorado, né? Não ter, como ela mesma fala, né? Não ter aparecido descabelada, pedindo perdão, se humilhando de joelhos e tudo mais.
porque das vezes, né, que ela apareceu depois do programa, ela apareceu, enfim, demonstrando estar arrependida, mas aparentemente normal, né, sem estar muito abalada. Mas a gente também tem que entender que esse é o jeito dela, né, ela cresceu dessa forma, ela criou essa casca aí para não chorar, para não, enfim, demonstrar fraqueza, né, porque do ambiente que ela veio, isso foi necessário, né, que ela criasse, então a gente tem que entender esse lado dela também. Enfim, essa foi a minha análise aí sobre o documentário da Carol. Lembrando que eu não tô defendendo aqui a cantora, eu acho que ela fez coisas muito ruins, mas eu acho que a partir do momento que o ódio foi extremamente gigantesco, numa proporção muito maior, eu já não concordo com isso, eu acho que foi, sim, muito exagerado. Então é isso. Eu posso estar sendo muito ingênuo de acreditar no arrependimento dela, mas, bom, quem sou eu para julgar, né? E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês assistiram o documentário, se vocês assistem o BBB, né? Vamos conversar aqui embaixo, fala tudo o que vocês acham sobre esse documentário polêmico. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, que vai me ajudar muito. Compartilha para geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!